Oi, pessoal. Eu sou o professor Rogério. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o absolutismo e o mercantilismo. Quando nós pensamos no absolutismo e no mercantilismo, é muito importante que nos localizemos no tempo e no espaço. No tempo, estamos nos referindo aos tempos modernos ou à Idade Moderna, período decorrente entre os séculos XV ao XVIII. Seria por volta de 1400 e alguma coisa até 1700 e alguma coisa. O local, o espaço que estamos nos referindo é a Europa Ocidental. Europa Ocidental, mais especificamente aquela região onde temos Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda principalmente. O absolutismo e o mercantilismo, eles têm que ser vistos num conjunto de transformações mais amplas que compreendem todos os tempos modernos. Transformações essas que são: nós temos a expansão marítima, os estados nacionais, o renascimento, a reforma, a contra-reforma e, fechando o grupo, o absolutismo e o mercantilismo. Bem, vamos começar então pelo absolutismo monárquico. A primeira coisa que nós temos que fazer quando pensarmos em história deve ser pensar no título: absolutismo monárquico. Eu costumo dizer que é até meio fácil. Basta você usar a língua portuguesa antes de pensar na história. Pega as duas palavras, absolutismo e monárquico, e separa essas duas palavras. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a palavra absolutismo. Absolutismo que deriva da palavra absoluto. Absoluto significa total, completo. Pegamos agora a palavra monárquico. Língua portuguesa vem de monarquia. Mono significa um só. É o mesmo prefixo que você usa em outras palavras, como monocultura, cultivo de um só produto. Ou então monogamia, pessoa que se liga, se casa com uma só pessoa. Monarquia, então, é mono, um. Arquia, poder ou governo. A monarquia, portanto, é o poder ou governo de uma só pessoa. Vamos juntar tudo e ver como é que fica? Absolutismo monárquico. Absoluto, total. Monarquia, poder de uma só pessoa. Absolutismo monárquico é o total poder de uma só pessoa. Ou, conceituando historicamente, foi a concentração de poderes nas mãos de uma só pessoa, no caso específico daquela época. Naquele local, Europa Ocidental, nos tempos modernos, seria a concentração de total de poderes nas mãos dos reis. Já temos aí o conceito. Já sabemos então que na Europa Ocidental, nos tempos modernos, os reis concentraram poderes em suas mãos. O conhecimento desse tema, ele vem de um tema anterior, que é a formação dos Estados Nacionais. O momento em que o rei fez aliança com a burguesia, buscou o apoio da nobreza, cedendo privilégios a eles, né? E esse rei se transformou num soberano, se transformou numa pessoa muito forte. Para ser forte, ele precisou contar com um exército. Só que o rei não pode ficar o tempo todo ameaçando o povo não pode ser oprimido o tempo inteiro. É necessário convencer o povo desse poder. É aí que surge uma coisa chamada justificativas ideológicas do absolutismo. Mais uma vez, nos deparamos com a língua portuguesa. Justificativa de justificar, ideológico de ideologia. Justificar alguma coisa através de uma ideologia. Ideologia, um conjunto de ideias. Na aula de hoje, nós vamos falar muito em ideologia. Eu vou usar vários ismos, e todo ismo é ideologia. Um conjunto de ideias usado para justificar alguma coisa. O rei, que não era bobo nem nada, cercou-se de várias justificativas. Além do exército, ele passou a trabalhar com ideias. Vamos pensar que ideias são essas? Para pensar nas ideias, é importante que vocês visualizem qual era o pensamento que ainda norteava aquela época.
nós tínhamos ainda uma religiosidade muito grande, muito forte. Então, o que o rei fez? Foi buscar junto a teóricos, junto a pensadores, uma ideia religiosa que justificasse o poder dele. E quando pensamos numa ideia religiosa, imediatamente pensamos em Deus. E foi exatamente daí que surgiu a ideia mais famosa, mais utilizada pelo rei absolutista. Essa ideia, essa ideologia, ficou conhecida como teoria do direito divino. Você já deve estar percebendo que uma aula de história ela é sustentada pela língua portuguesa. Direito divino. Um direito dado por Deus. Já está explicado. Não precisa nem conceituar. Teoria do direito divino. Uma teoria que dizia que Deus tinha dado poder ao rei. O rei era escolhido por Deus. E aí você agora deve pensar, se o rei é escolhido por Deus, a quem o rei presta contas, meu amigo? Já deve ter concluído. Apenas a Deus. E quando se presta contas a Deus? Quando se morre. Portanto, em vida, o rei não tinha muita preocupação em prestar contas a ninguém. Nós vamos ver que na prática existiam algumas limitações, que eram os interesses da nobreza, do clero ou da burguesia, que o rei vai procurar respeitar. Mas percebam que o povo não é nem lembrado, nem pensado. O povo tem que confiar plenamente no rei, porque o rei é escolhido por Deus. Eu falei ainda há pouco que essa ideologia tem que ser desenvolvida através de teóricos. Então, quando a gente fala isso, você já imediatamente pensa, quais seriam os teóricos do direito divino? Eles são dois, os mais famosos. Jean Bodin, com o livro República, e Jacques Bossuet, com o livro Política segundo a Sagrada Escritura. Você já deve ter percebido que a Sagrada Escritura é a Bíblia. Jacques Bossuet foi na Bíblia buscar passagens que justificassem o poder do rei, confirmando assim a informação de que o rei seria escolhido por Deus. Bom, mas nem todas as pessoas poderiam aceitar a justificativa religiosa. Era necessário, então, surgirem outras teorias. Surgiu também, então, uma teoria racional. A teoria racional é a teoria do contrato social. A teoria do contrato social, ela está baseada num livro do Thomas Hobbes que chama-se O Leviatã. Nesse livro, Thomas Hobbes descreve que o homem ele é egoísta por si próprio e que, como o mundo não fornece tudo aquilo que ele necessita, ele deveria usar, ele talvez usaria ou usasse de força para conseguir aquilo que necessitasse. A frase famosa do Thomas Hobbes, no Leviatã, é: o homem é o lobo do homem. Quer dizer, se não houver um controle, o homem retornaria quase que para a selvageria. Era necessário, portanto, haver um contrato social. Novamente a língua portuguesa, vocês já estão reparando, eu já estou ficando até meio repetitivo com isso. Contrato é um acordo, um pacto normalmente entre duas partes. Social, um acordo na sociedade. Se estamos falando de absolutismo monárquico, perceba como fica fácil. Basta você pegar o rei, que representa o absolutismo, colocar de um lado. E do outro lado, colocar a sociedade, a população em geral. Se o homem é o lobo do homem, para que não haja a violência, cabe à sociedade dar poder a um ser humano, no caso